Natércio amava Laura, que amava Daniel. Virgínia amava Conrado, que amava Otávia. Letícia amava Afonso, que amava Bruna, que amava a Deus sobre todas as coisas. É com esse prefácio inusitado que eu começo a minha releitura aqui no canal, que eu começo a me reavivar aqui no canal com a resenha do maravilhoso, do fantástico, do extraordinário Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Gente, seguinte, eu sei que estou meio ausente do canal, meio não, muito ausente, mas eu não parei de ler nesse tempo que eu passei aqui distante do canal. Então agora em junho vou fazer uma releitura de tudo de maravilhoso que eu li no ano até agora, e eu li muita coisa boa. Apesar da minha falta de tempo para gerir aqui o canal, fazer vídeos, mandar para edição e postar aqui, interagir com vocês, eu nunca paro de ler porque faz parte de mim. Então eu vou partilhar agora com vocês, no mês de junho, quais foram as melhores leituras do primeiro semestre. E já dou um spoiler a vocês, com certeza Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, estará, se não no primeiro lugar, no top 3 das melhores leituras que eu fiz esse semestre. Esse livro é um romance de formação e escrito por uma das autoras mais extraordinárias da língua portuguesa, gente, Lígia Fagundes Telles. Se você nunca leu Lígia Fagundes Telles, pare esse vídeo agora, corra à livraria mais próxima e compre algum livro de contos dela ou compre Ciranda de Pedra para começar a leitura. Essa autora ela foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura, eu não sei se foi a única ou foi uma das únicas em língua portuguesa brasileira, mas eu acho que foi a única. Enfim, ela não ganhou o prêmio, Bob Dylan ganhou, gente. Adoro Bob Dylan, mas, enfim, não vou falar nada sobre isso. Não comentarei sobre isso agora. O que interessa é o seguinte, ela é muito safa. Ela é uma das autoras mais extraordinárias que eu já tive contato na minha vida. E a primeira vez que eu peguei Ciranda de Pedra para ler, eu fui um pouco preconceituoso, porque eu achei esse começo não muito aprazível. Eu lembrei que a Globo tinha feito umas 2 novelas sobre esse livro, baseada na história da Lígia Fagundes Telles, do Ciranda de Pedra. Então eu fiquei meio receoso, decidi não ler o livro. E eu percebo cada vez mais que, por mais que nós tentemos encontrar os livros, são os livros que encontram a gente. Esse livro caiu nas minhas mãos no momento exato em que ele precisava ser lido. Aqui a gente vai discutir, nós vamos conhecer a história de uma família de classe média alta, paulistana, nos anos 50, anos 40, que sofre uma ruptura muito grande, que para a época era um escândalo. A mulher, a esposa, se separa do marido, deixa as 2 filhas mais velhas morando com esse marido e leva Virgínia, sua filha caçula, de mais ou menos uns 10 anos de idade, para morar com ela e com o namorado novo, com o noivo novo, com o marido novo, um médico chamado Daniel. Lá nós conhecemos então a história de Virgínia, que passa a perceber aquela situação inteira do divórcio dos pais, de uma mãe que está com um problema neurológico e tendo esse seu eixo cognitivo cada vez mais dissolvido. Nós conhecemos uma menina que é afoita, uma menina que é cheia de energia, uma menina que é cheia de dúvidas, cheia de questionamentos, e que começa a fazer com que esses questionamentos sejam feitos a nós mesmos, porque literatura muitas vezes é um eterno reconhecer de si mesmo, né, gente? Pois muito bem, a Virgínia então não se sente pertencente àquele ciclo onde ela está com a mãe, com o tio Daniel, como ela chama. Mas ao mesmo tempo, nos dias em que ela vai passar as tardes na casa do pai, que é um homem rico, como eu falei a vocês, que tem dinheiro, como eu falei a vocês, e ela vê a pompa em que as 2 irmãs mais velhas dela moram, com a empregada, aquela casa com um jardim enorme, um chafariz no centro, ela não se sente também pertencente àquele lugar, mas ela acha que ela pode se encaixar aquele ambiente. Então, esse livro, na primeira parte dele, nós conhecemos a história da Virgínia não se sentindo pertencente a esse eixo da mãe com o tio Daniel e a empregada que eles tinham em casa, e ao mesmo tempo buscando se encaixar em um outro eixo, no eixo em que moravam as irmãs mais velhas, em que morava o pai que tinha dinheiro e que ela sentia que poderia pertencer mais facilmente. Quando ocorre uma outra quebra muito brusca na história de Virgínia, ela vai morar com o pai. E chegando lá, ela percebe que as irmãs não estão de braços abertos para recebê-la. Que
O pai também não é um cara carinhoso, extrovertido e receptivo como ela esperava que fosse. Que pelo contrário, ele é taciturno, que ele é frio, muitas vezes distante, e constrói esse distanciamento de Virgínia. Ela então pede a ele que vá estudar em um colégio de freiras, e ele atende esse pedido. Nesse momento um corte é feito na história, uma quebra acontece na história, e a autora nos lança para Virgínia já mais velha, com 20 anos de idade, saindo desse colégio de freiras em que ela passou a maior parte da sua vida, ou a metade da sua vida, e saindo de lá, ela volta para casa do pai, para ver as irmãs, junto àquele convívio com as irmãs. Muita coisa mudou, seja na relação que as irmãs tinham com os amigos de infância, que ela sempre quis se inserir, seja na relação que o pai tinha com as irmãs, que ela sempre quis participar também, e ela mesma mudou muito. Tem uma cena em que uma freira pergunta a ela, depois de muito tempo de internato, se ela se sente feliz. E ela fala que se sente tranquila. Isso ficou ecoando na minha cabeça. Será que se sentir tranquilo é a mesma coisa que se sentir feliz? Será que a felicidade em si ela pode ser manifestada pela tranquilidade ou são coisas completamente diferentes? Virgínia faz esse questionamento. E aí, quando ela chega na casa do pai, depois desse tempo no internato, depois desse tempo num colégio de freiras, ela descobre que o amor de infância que ela tinha mudou, que as relações entre as irmãs ali, as irmãs casaram, tiveram filhos, uma irmã casou, aliás, teve filhos. Ali já cria uma obra em que ela consegue trazer à tona tudo que era tabu naquela sociedade nos anos 50 e que é tabu até hoje de uma maneira absurdamente sensitiva, absurdamente afetuosa e absurdamente verdadeira. Quando eu falo verdadeira, eu não estou querendo fazer menção ao tipo de escrita dela, porque a maneira como ela escreve traz muito essa noção de uma escrita afetuosa, lírica, uma escrita muitas vezes poética demais para a realidade. Mas sim a maneira como ela constrói esses tabus a serem discutidos. Ela fala de suicídio, ela fala de homossexualidade entre mulheres, ela fala sobre divórcio, de uma mulher se divorciando do marido em plenos anos 50 no Brasil. Cara, era um absurdo isso, era um escândalo isso. Não te esquece que no Brasil o divórcio só foi oficialmente legalizado nos anos 70, quase anos 80, acho que foi 77, se eu não me engano. Então, o que ela faz é um apanhado disso. E ao mesmo tempo, esse é um romance de formação. E vocês sabem que eu amo romances de formação. Um dos melhores que eu já li na minha vida. Eu nunca tinha visto um final tão bem construído em um livro quanto esse aqui. A maneira como o livro termina, ela chama atenção pela docilidade, pela delicadeza, pelo senso de liberdade. Então, se você está se sentindo perdido, se você está se sentindo não pertencido, porque essa é a temática principal do livro. A grande questão da Virgínia ser inquieta, a grande questão da ansiedade da Virgínia para encontrar um lugar, é porque ela não se sente pertencente a nenhum lugar. E aí fica a questão, será que nós pertencemos a um lugar, ou o lugar que nós pertencemos somos nós mesmos? Ou será que há momentos em que pertencemos a um lugar fixo e há outros momentos em que nós não pertencemos a nenhum lugar, e é justamente essa a nossa noção de pertencimento. Então, assim, o que eu amei nesse livro foi a maneira como esse final foi tratado. A maneira lírica, poética, mas mais do que isso, libertadora. Mais do que ser um livro bonito e um perturbador muitas vezes, esse é um livro que traz uma noção de liberdade absurda, de desconstrução absurda. Então, se você nunca leu Lígia Fagundes Telles, se você ainda tem um tipo de preconceito por conta daquela novela de 2008 da Globo que você não gostou, ou a de 88 que você não gostou também, pare com isso agora. Vá à livraria mais próxima da sua casa, ou vá à Amazon e procure Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Sem dúvida foi uma das leituras mais incríveis desse semestre, e eu tenho certeza que não só do ano, como estará na minha lista de livros favoritos, que eu vou revisitar conforme for crescendo durante minha vida inteira, tá bom? Então,
esse meu comentário, essas minhas impressões sobre o livro da Lígia marcam o meu retorno aos vídeos do Pedro pelos Livros. Eu espero que vocês não fiquem chateados comigo, ou espero pelo menos que tenham sentido tanta saudade quanto eu senti de estar aqui. Então é isso, nos vemos nos próximos vídeos do canal. Até a próxima. Um grande beijo. Se curtiu, deixa o seu like. Se gostar mesmo do canal, se inscreve aí e a gente se vê na próxima, tá? Tchau, tchau.